Olá, sou Tatiana Salim Levi, sou escritora, tenho 4 romances publicados. O primeiro se chama Chave de Casa, com o qual eu ganhei o Prêmio São Paulo de Literatura de melhor romance de estreia em 2008. Depois eu publiquei Dois Rios, Paraíso e agora eu estou lançando Vista Chinesa, meu primeiro livro com a Todavia. E esse romance é baseado num acontecimento real, no estupro de uma das minhas melhores amigas, ocorrido em 2014, na Vista Chinesa, que é um dos cartões postais do Rio de Janeiro, numa época em que o Brasil, o país do futuro, parecia finalmente estar se tornando o país do presente, com a Copa do Mundo, que aconteceu em 2014, e o Rio de Janeiro em particular, com a preparação para os Jogos Olímpicos que aconteceriam em 2016. E depois do estupro, se seguiu então uma investigação policial em busca do criminoso, que foi também muito angustiante e dolorosa para minha amiga, porque fez com que ela revivesse o trauma muitas vezes, primeiro para fazer o retrato falado, depois para ir à delegacia, vezes seguidas para reconhecer suspeitos, e ela sempre com a angústia, com o receio de eventualmente ser responsável pela prisão de alguém que não fosse o verdadeiro criminoso. E então a partir daí eu tive a ideia do romance, mas só 3 anos e meio depois é que eu decidi escrevê-lo, no início de 2018. E perguntei para ela se ela toparia me fazer um depoimento, se eu poderia entrevistá-la para ela me contar com mais detalhes como havia sido o estupro e essa investigação. E ela topou na hora, e eu a princípio pensava que esse romance ele não poderia narrar o estupro propriamente dito, né? Que eu teria que contar teria que contar o acontecimento pelas bordas, pelas margens, para fazer com que o leitor imaginasse esse horror. Porque se eu descrevesse esse horror, eu nunca conseguiria produzir um efeito de choque no leitor, né? Que eu facilmente cairia num lugar mais sensacionalista, ou que de muita exposição do sangue, da carne, da violência, e que isso talvez tirasse algo dessa dor, dessa violência. Mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a entrevistá-la, eu me dei conta que anos depois, o que aparecia ali eram justamente os detalhes. E eu fiquei muito impressionada como aquela dor que eu julgava ser muito profunda, ela não era só profunda. Ela estava em todos os lugares do corpo dessa minha amiga. Ela estava na pele, ela estava na superfície. E ela estava gritando em todos os poros dessa minha amiga. E ao mesmo tempo ninguém mais falava sobre aquilo. Todo mundo tinha falado muito na altura, todo mundo tinha acolhido muito aquela dor na altura, mas depois ninguém queria mais pôr o dedo na ferida. A vida dela tinha continuado, ela tinha se tornado mãe, a vida dela aparentemente estava dando certo, estava tudo bem. Então ninguém queria voltar a esse passado, a esse lugar tão doído, tão sofrido. E eu me dei conta que aquele lugar nunca tinha saído dela, que aquele estupro, que aquela violência acontecia o tempo todo, todos os dias com ela. E que então a estratégia de não narrar diretamente, ela era uma estratégia falida, na verdade, que eu não podia ir por esse caminho, porque aqueles detalhes eram justamente o que extravasava dela e ao mesmo tempo era aquilo que ninguém queria ouvir. Mas era o que ela precisava falar. Então eu pensei, eu não vou poder fugir desses detalhes. Eu não vou poder não narrar o estupro. Eu preciso narrar o estupro. Eu vou ter que encarar essa violência, vou ter que encarar essa dor, vou ter que encarar esse monstro. E vou ter que pensar
alguma forma literária, pensar a linguagem para poder falar disso, para poder tocar diretamente na ferida, sem ser sensacionalista, para poder provocar a dor em quem lê, mesmo sabendo que a gente nunca vai estar no lugar da pessoa que sofreu a dor, mas eu queria aproximar o leitor o máximo possível dessa dor e, ao mesmo tempo, criar empatia, que eu acho que a literatura precisa criar essa empatia, justamente para não ser sensacionalista, né? Então, precisava chegar muito perto da violência e, ao mesmo tempo, carregar também essa violência de força, de possibilidade de transformação, trazer vida para esse romance que ia falar de algo tão dolorido.